Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado pela sua companhia aqui na Rádio e TV Assembleia. Bom, vamos começar, como sempre, falando dos projetos que foram votados pelos deputados estaduais. Vamos começar primeiro com o projeto da deputada Amara Caseiro, do PSTB, a redação final do projeto de lei de número 232, que trata, nós falamos ontem sobre ele aqui, ele foi votado em segunda, hoje veio a redação final, sobre o bullying, que é a violência entre mulheres, o enfrentamento da violência psicológica entre mulheres. Então, a deputada vem instituir essa campanha aqui em Mato Grosso do Sul na primeira semana de agosto lilás também dedicado a fazer o enfrentamento à violência contra as mulheres. O bullying, de acordo com o texto da própria lei apresentado pela deputada Amara Caseiro, é o maltrato, as atitudes de ameaça, constrangimento entre mulheres, seja no ambiente social, no profissional, no corporativo ou também no familiar. Então, agora com a redação final, aí sim a matéria vai para a sanção do governador Eduardo Riedel. Vamos para o próximo projeto, que também foi votado pelos deputados estaduais nesta quarta-feira. Projeto de lei de número 283 de 2023, também em redação final, autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que institui a Semana Emprega Mais Mulheres no mês de março. O mês de março é o mês internacional das mulheres e essa campanha quer tratar sobre os direitos trabalhistas, os direitos que são nacionais, trazidos por lei federal, e que as mulheres têm direito e muitas vezes não sabem, ou por mero desconhecimento, ou até o empregador ou não sabe ou não fornece, não possibilita de fato o acesso a esse direito no mercado de trabalho. Então vem aí o deputado Antônio Vaz propondo a Semana Emprega Mais Mulheres. O Executivo fica autorizado, com a aprovação dessa lei, a promover seminários, promover campanhas publicitárias sobre esse assunto, os direitos trabalhistas das mulheres, então aí com a campanha Semana Emprega Mais Mulheres no mês de março aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos para o próximo projeto votado, próximo item da pauta de hoje, esta quarta-feira, projeto de lei de número 14, a discussão única, apenas um turno de votação, a autoria é do Poder Judiciário e que denomina desembargador Rubens Bergonzi Bossai o Fórum de Naviraí. Então vem aí essa homenagem proposta pelo próprio Poder Judiciário, pelo Pleno do Tribunal de Justiça, homenageando então esse desembargador, e ele faleceu no ano passado, ao longo da sua carreira na magistratura. Ele atuou por muito tempo lá em Naviraí, teve seu trabalho reconhecido lá na comarca do município. Então, projeto de lei aprovado a partir de agora, então, desembargador Rubens Bergonzi Bossai denomina o Fórum da Comarca de Naviraí. Vamos para o próximo item, também votado hoje pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa. Projeto de lei de número 365 do ano passado, matéria que foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão. Deputada Lia Nogueira, do PSDB, é autora da região de Dourados, e que institui a festa de aniversário do distrito de Vila Vargas, que fica lá próximo à cidade de Dourados, no calendário de eventos aqui de Mato Grosso do Sul. O distrito, isso no dia 20 de cada ano, que foi o dia de fundação do distrito de Vila Vargas, proposto pelo então deputado Weimar Gonçalves Torres, isso lá na década de 60, 63 para ser mais específico. Inclusive, o distrito de Vila Vargas foi o primeiro do Brasil a receber um projeto de reforma agrária, isso quando Getúlio Vargas era presidente, Então, nesses 60 anos de existência, que vão ser celebrados agora em 2024, o deputado então quer, por todo esse contexto histórico também, trazer a festa de aniversário do Distrito Vargas para o calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. Vamos para o próximo item também discutido hoje pelos deputados na sessão desta quarta-feira. Vamos lá, projeto de lei de número 19, discutido, votado e aprovado em primeira discussão. A autoria é o Poder Executivo e que reabilita o Fundo dos Procuradores de Entidades Gestoras aqui de Mato Grosso do Sul. Esse fundo, ele teve uma lei no final do ano passado que iria encerrar esse fundo, mas ainda há recursos nesse fundo, então o Poder Executivo vem reabilitar para que esse fundo seja zerado na prática, se assim a gente pode explicar de uma maneira mais simples, Então, ele traz esse recurso de volta para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, porque como é um recurso que já existe, não dá para ficar criando despesa nova, mas como há um recurso, então atualiza a LOA, atualiza o PPA também, porque há uma exigência para que a LOA possa ser atualizada. Esse fundo dos procuradores, os procuradores de entidades gestoras, a gente está falando dos procuradores de carreira do Estado, que são aqueles servidores
que defendem as autarquias, as secretarias, a estrutura do Poder Executivo junto à Justiça. Então, esse fundo ele se destina a compor o subsídio à remuneração desses procuradores e também aprimora faz aprimoramento da categoria por meio de cursos, qualificações. Então, antes que esse fundo ele seja encerrado de maneira definitiva, o comitê que faz a gestão dele fazer a destinação dos recursos que ainda estão lá. Para isso, precisou reativar. Veio o projeto de lei, então, aqui para a Assembleia Legislativa, matéria discutida, votada e aprovada em primeira, ainda vai passar por uma segunda discussão aqui na Casa. Vamos ver, então, também o que mais foi votado na ordem do dia de hoje, aqui no plenário Júlio Maia. 3 requerimentos, 45 indicações, 3 moções de congratulação e 6 moções de pesar. Entre os requerimentos, está um que nós falamos ontem aqui no Redação Final, um tema que foi bastante debatido pelos deputados. Quem apresentou inicialmente foi a deputada Lia Nogueira, em que ela repudiou casos de violência, de machismo de vereadores do interior de Mato Grosso do Sul contra outras mulheres que também atuam na política. Hoje esse requerimento, então, foi votado. E a deputada Mara Caseiro, bem ao longo da sessão de hoje, ela também usou o microfone aqui da Assembleia para também fazer uma crítica a esse triste fato que aconteceu aqui no interior de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, eu peço a permissão para tocar num assunto, já que eu não quero usar a tribuna, é uma coisa rápida, mas nós estamos no mês de março e a gente tem visto, infelizmente, algumas violências políticas contra as mulheres, prefeita, né, que hoje nós tivemos, inclusive, essa semana, lá em Naviraí, tivemos também em outros municípios, e isso nos dói muito, sabe, presidente? E a gente que tem feito um trabalho aqui de combate à violência contra as mulheres, eu quero chamar a atenção dos homens, porque parece que está incutido na cultura machista da nossa sociedade termos que para nós nos agride de forma que muitas vezes a gente sangra. E para o homem, às vezes, isso não significa nada. Mas para nós, mulheres, quando somos agredidas com palavras, muitas vezes dói mais do que um tapa, né? A forma, a maneira. Então eu venho aqui dizer que todo e qualquer tipo de violência que seja praticado contra as nossas mulheres será sempre repudiada por essa deputada. Pois é, esse requerimento ontem nós falamos, ele foi convertido em nome da Assembleia Legislativa e encaminhado então para as câmaras municipais dos municípios de Naviraí e também de Cacilândia. 11h29 em Mato Grosso do Sul, a gente segue aqui com Redação Final agora para falar de Previdência. Ontem nós falamos aqui, alguns deputados repercutiram uma primeira reunião com o governo do estado, com a SADC, a Secretaria de Administração, com a AGEPREV, que faz a gestão da Previdência Estadual, que começou a mostrar a situação da Previdência. Por isso, em resposta a uma demanda de servidores aposentados e que tem um desconto que incide uma alíquota previdenciária sobre a aposentadoria deles. Pois é, então o deputado Caravina hoje anunciou uma continuidade dos debates numa reunião que deve acontecer já agora nesse momento. Nós marcamos já a agenda às 11 horas, após o final da sessão, o deputado Pedro Kemp e o deputado Pedro Pedocian. Nós vamos até a Secretaria de Administração para conversar e com o secretário trazer a proposta que o governo do estado vai apresentar em relação aos aposentados e pensionistas. Hoje, pela manhã, eu dei uma entrevista para a TV Morena. Deixei bem claro na entrevista, presidente, que são dois assuntos diferentes. O governo do estado vai encaminhar para esta casa um projeto de lei acerca do equacionamento da dívida previdenciária. É um projeto que tem que ser encaminhado após aprovado, já foi aprovado pelo Ministério da Previdência, esse equacionamento, o plano previdenciário para os próximos anos e que vai trazer, inclusive, um aporte do patronal de 25% para 28%. O Estado vai colocar mais recursos para poder equacionar esse débito, que hoje essa dívida previdenciária está em 11 bilhões e ele vai reduzir com essa alteração para em torno de quase 8 bilhões e vai fazer
esse equacionamento até 2065, a gente conseguir equilibrar, a Previdência conseguir equilibrar o gasto com o pagamento de pensão e aposentadoria com a receita. Esse é um projeto. E a outra situação é aquilo que essa casa se sensibilizou com a presença frequente dos aposentados e pensionistas, principalmente aqueles que de menor salário. O governo do estado também se sensibilizou e hoje eles devem apresentar uma proposta para a gente minimizar essa situação. Então, vamos estar indo lá os 3 representantes dessa casa para ouvir a proposta do secretário de administração e trazer para Vossa Excelência, para os demais parlamentares, para esse debate acontecer relativo a esse aporte. A gente não sabe ainda como vai vir, mas assim que tiver a informação, nós vamos debater nessa casa e tenho certeza que todos nós queremos fazer algo que minimize essa situação do custo da Previdência Social, principalmente para os parlamentares, para os aposentados e pensionistas de menor salário. Bom, então, deputados Caravina, Pedrocian Neto e Pedro Kemp, nesse momento lá na Secretaria de Administração aqui em Campo Grande, conversando com o governo do estado para entender aí quais são as primeiras propostas que podem vir do Poder Executivo e que com certeza esse é um assunto que ainda vai reverberar bastante aqui no plenário da Alemes. 11h32, vamos falar agora de racismo. O deputado professor Rinaldo foi um dos primeiros parlamentares hoje a usar os microfones do plenário Júlio Maia para falar desse assunto. E ele repudiou atos de racismo durante um jogo do Campeonato Estadual de Futebol. Vamos ouvi-lo. Recebi recentemente no meu celular uma mensagem de um amigo que fala também sobre um outro tipo de agressão que aconteceu, deputada Mara, deputado Coronel Davi, lá em Costa Rica por um médico, em relação ao árbitro de futebol. Toda a comunidade representante das instituições que trabalham na perspectiva de não ter mais a discriminação racial se manifestou. E eu queria só deixar registrado, senhor presidente, que nós estamos vivendo um momento de intolerância em todas as áreas. Deputada Mara, ontem, o que a gente fez, eu e o Paulo nos manifestamos para que fosse em nome dos 24 deputados. Os deputados e deputadas, a Lia, que chamou a atenção desse assunto aqui, nós não podemos admitir, coadunar com qualquer tipo de discriminação, em nenhuma hipótese. E aí recebi há pouco, de um amigo que mandou aqui uma mensagem falando de um crime racial que aconteceu lá em Costa Rica contra um árbitro. Fórum das Entidades do Movimento Negro emite nota de repúdio contra médico do Costa Rica, do time de futebol. Então, é inadmissível. Tem uma lei de nossa autoria aqui, subscrita pelo deputado Pedro Kemp, para que nós não tenhamos mais atos como esse nos estádios e praças esportivas, sob pena de paralisar o evento e de chamar a autoridade policial. Então, nós temos que continuar de forma bastante enfática em relação a qualquer tipo de discriminação. Então, deixa aqui, senhor presidente, também corroborando aqui o que o Fórum das Entidades do Movimento Negro, essa nota de repúdio em relação a esse médico do clube do Costa Rica, que lamentavelmente se manifestou de forma racista, atacando o árbitro de futebol. Bom, e a deputada Gleice Jane, do PT, ontem nós falamos sobre isso também, que ela apresentou um requerimento pedindo investigação contra um caso de violência acontecido aqui em Campo Grande, uma escola municipal, em que um pai empurrou uma garota de 4 anos por um possível abraço em seu filho, e a deputada Gleice Jane, então, hoje, de fato, entregou esse requerimento, apontando também um possível caso de racismo. Vamos ouvi-la também. Ontem, após toda a repercussão na mídia, a gente soube que havia manifestações do poder público dizendo que poderia não ser racismo, mas também vimos notícias na mídia de postagens anteriores do agressor, com temas fascistas, de apologia ao nazismo
e claramente com imagens de armas dizendo morte à negrada. Então, tudo isso está nas mídias e tudo isso precisa ser investigado nesse caso para que a gente tenha uma apuração bem definida, né, e que os criminosos sejam realmente punidos e que a gente encontre alternativas de proteção às crianças, né, às mulheres, enfim, a todas as pessoas que foram envolvidas nesse caso. Bom, e a partir desses dois casos aí relatados pelos deputados professor Rinaldo e também pela deputada Gleice Jane, quem ocupou a tribuna no grande expediente foi o deputado Pedro Kemp. Ele fez uma reflexão sobre os recentes casos de racismo aqui no nosso estado. Sobre casos de racismo que estão acontecendo aqui no nosso estado, e nós não podemos deixar de nos manifestar e cobrar das autoridades, no caso da polícia, do Ministério Público, providências e que as medidas possam coibir esse tipo de comportamento deplorável que acontece, infelizmente, todos os dias no nosso país. Casos de discriminação racial. Nós não podemos admitir que nesses tempos ainda haja pessoas que tentam inferiorizar outras pessoas por conta da cor da sua pele. Não podemos admitir que haja qualquer comportamento que possa ferir a dignidade da pessoa humana por conta da cor da sua pele. Dizia Martin Luther King nos Estados Unidos: eu tenho um sonho de que um dia os meus filhos possam ser respeitados pelo seu caráter e não por conta da cor da pele. E é importante que a gente resgate o sonho de Luther King, o sonho de Mandela e o sonho de tantas pessoas que já deram a vida contra apartheid, contra discriminação racial em todas as partes do mundo. Aqui em Campo Grande, um pai de um aluno que estuda na escola Iracema de Souza Mendonça, uma escola municipal. Esse pai entrou na escola, empurrou uma menina negra que havia abraçado seu filho e apontou o dedo para ela, tirou o filho à força da escola, porque a menina simplesmente havia recebido seu filho com carinho, com um abraço. Este pai já fez postagem nas suas redes sociais em 2018, no período das eleições presidenciais, e ele publicou um cartaz escrito "Morte à Negrada". Cartaz nas redes sociais, no Facebook dele, "Morte à Negrada". E ainda um cartaz com a suástica, que é o símbolo do nazismo. Um cartaz com uma imagem de um revólver. Daí já a gente pode fazer uma avaliação que tipo de pessoa é essa. Uma pessoa simpática ao nazismo, portanto, um nazi fascista. Uma pessoa que publica um cartaz "Morte à Negrada" é uma pessoa criminosa. Pois é, a gente continua falando ainda sobre as falas do deputado Pedro Kemp ao longo da sessão de hoje. Logo após ele trazer esse assunto para o plenário sobre o racismo, de certa maneira também dialoga, o deputado Pedro Kemp falou sobre o livro, nós também falamos sobre ele aqui na semana passada, O Avesso da Pele, que foi retirado das escolas da rede estadual de ensino. Pois é, o deputado Pedro Kemp, então, ele disse que ao longo do fim de semana fez a leitura do livro e voltou a trazer esse assunto aqui para o plenário da Assembleia Legislativa. E eu quero dizer que é um livro ótimo, é um livro muito bom que trata justamente sobre racismo,
sobre racismo estrutural na sociedade. E eu recomendo a leitura desse livro. Se ele fala um palavrão aqui ou outro lá, porque ele retrata situações do cotidiano, e as pessoas falam isso. O presidente Bolsonaro, em reunião com o ministério, falava, ah, porra! Né? Falava tipo coisas assim. Era normal, né? Agora, lá no livro, quando ele retrata uma situação de alguém que fala um palavrão, né? Isso aí é um escândalo. Eu lamento muito que o governo do estado aqui tenha mandado recolher esses livros das escolas. Eu ouvi isso na imprensa. Aí depois o governador do Paraná mandou recolher lá também, do Rio Grande do Sul, todos os bolsonaristas, né? Acho que de Goiás também mandou recolher. É uma pena. Se eu pudesse, eu ia pedir para o governador me dar esses livros. Se não fosse dinheiro público envolvido, né? Eu ia pedir, porque tem muita gente mandando mensagem para mim querendo ler o livro. Porque eu postei lá nas redes sociais, né, que eu li, o livro é muito bom, trata de racismo, não tem nada de erotização, não tem nada de pouca vergonha. E é um livro que, se fosse levado a sério, talvez o pai dessa criança não tivesse cometido esse crime de racismo na escola contra aquela menina. Pois é, e o debate sobre esse assunto continua ao longo do grande expediente aqui da sessão de hoje, viu? Quem se manifestou, vários deputados se manifestaram ao longo da fala do deputado Pedro Kemp na tribuna, entre eles o deputado Caravina. Concordo plenamente com a manifestação do senhor em relação ao racismo, e nós devemos, sim, combater de todas as formas. E acredito que, não sei o posicionamento do delegado de polícia, mas ele vai analisar dentro da legalidade, no enquadramento jurídico dentro do nosso Código Penal. E o senhor está certo, nós temos que todos somar nesse ideal de combater qualquer discriminação e das mulheres, do racismo, enfim, o senhor está coberto de razão. Com relação ao livro, eu venho fazer essa parte, que eu fui um dos deputados que fiz o encaminhamento e o pedido para o governador para a retirada do livro das escolas. Eu não li o livro, então não posso dizer do conteúdo, até acredito que ele tenha um conteúdo importante, como o senhor leu o livro, em relação ao racismo e faz essa abordagem. Mas eu tenho que discordar de Vossa Excelência com relação aos termos. E não é pela erotização do livro, não é para ele por ter transcrito um diálogo entre o casal, mas pelo nível de palavra. E aí, sem polarizar, que eu também não concordo com determinadas frases do ex-presidente Bolsonaro, também não. Sem querer polarizar de esquerda e direita, mas as palavras colocadas ali para alunos do ensino médio, aí eu ouvi alguns, olha, mas os alunos também falam palavrão, sim, mas nós não podemos estimular isso da forma como foi colocada. Eu li as duas páginas, acho que 29 a 30, e eu vi a forma como os termos estão colocados ali e efetivamente entendi que não é um livro para ficar disponibilizado como livro didático pelo MEC. Acho que isso foi um erro. Agora, o livro pode estar em qualquer livraria privada e as pessoas comprar, inclusive o pai, que quiser comprar e entregar para o filho, para ele ler, aí é um problema do pai. Mas disponibilizar isso ao público como um livro indicado para esse público, eu acho que não é o caso, e continuo reafirmando e parabenizei o governador por ter feito essa retirada. Ele retirou para análise, mas eu entendo que ele não deve retornar. E o deputado Rinaldo Modesto, que um pouquinho antes tinha falado sobre o caso de racismo contra um árbitro numa partida do Campeonato Estadual de Futebol, ele também repercutiu a fala do deputado Pedro Kemp quando ele trouxe o avesso da pele como um dos temas do seu discurso na tribuna, e também repercutiu esse assunto. Vamos ouvi-lo. Então, Kemp, com todo o respeito que tem por Vossa Excelência, estamos aqui no 17º ano juntos, 17 anos juntos. Vossa Excelência me conhece e sabe que jamais eu vou ser um cara radical. Aqui não quero partidarizar. Eu recebi telefonemas de gente que não é de igreja nenhuma.
Eu fiz um debate aqui com o Paulo Duarte no primeiro mandato sobre um pastor que escreveu um livro e colocou o título Deus amaldiçoa o homossexual. Aqui estava lotado de pessoas homossexuais e eu falei, ninguém vaiou, porque quando você fala a verdade com amor, respeitando as pessoas, você fala tranquilamente. Só os ignorantes que não deixam você falar. Então, o quê? Com todo respeito, eu não quero aqui questionar o autor do livro, ganhou o prêmio, mas infelizmente, para um público desse, acho que não vale a pena estar lá. Tanto é que não foi só o governo do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal também fez o recolhimento desse livro. Estados bolsonaristas, né? E aí, não concordo também com nem Bolsonaro, nem esquerda e nem direita, de verdade. Eu concordo que a gente tem que ter diálogo, temos que respeitar as pessoas e nós temos que dar a oportunidade de todos se manifestarem. Então eu quero dizer a Vossa Excelência, com todo respeito, que eu também acho que esse livro não deve estar. Mas a criançada fala, e fala mesmo, e vê coisas piores do que isso, é verdade. Agora, porque a pessoa usa cocaína, nós vamos fazer um livro aqui dizendo que a cocaína é importante? Nós vamos potencializar algo, Kemp, que na verdade não vai levar a lugar nenhum. Bom, e o debate sobre esse assunto ainda continuou ao longo da sessão de hoje, viu? Quem também usou o microfone para fazer uma parte no discurso do deputado Pedro Kemp durante o grande expediente foi o deputado Zé Teixeira. Bom, a gente, não, na verdade, não temos o Zé, temos a deputada Gleice Jane. A deputada Gleice Jane também participou desse debate quando o deputado Pedro Kemp ele usou a tribuna para falar sobre casos de racismo aqui em Mato Grosso do Sul e também falou do livro O Avesso da Pele, que foi bastante debatido na semana passada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele, deputado Pedro Kemp, que disse que fez a leitura do livro e trouxe o livro como uma ferramenta até de enfrentamento ao racismo. Naturalmente, esse assunto gerou debates no plenário Júlio Maia, durante a fala do deputado Pedro Kemp, o deputado Caravina falou, o deputado professor Rinaldo também falou, o deputado Zé Teixeira falou e a deputada Gleice Jane. Agora sim a gente consegue exibir a fala da deputada Gleice Jane. Então, eu acho que tem uma série de complexidade nesse debate e nessa polêmica que a gente poderia debater, inclusive o debate de gênero também, mas o livro ele fala especificamente sobre uma questão de racismo e sobre uma escola libertadora, porque ele percebe que ele é vítima de racismo e que ele tem um contexto de racismo a partir de um professor que diz para ele que ele vivencia esse processo de racismo. Na verdade, ele está contando a história do pai, né, do processo do pai. Então, eu acho que, de fato, o que nós estamos discutindo e que a gente precisa tomar um cuidado muito grande são duas coisas. Primeiro, é a liberdade da literatura, da expressão e da arte, né? Quem nunca estudou Picasso? O que é Picasso? E Picasso está lá nas obras de arte estudadas em todas as escolas e a gente nunca questionou isso. A gente não questionava essas mesmas questões em anos anteriores. Quando eu estudei, a gente tinha literaturas que falavam sobre isso e era tudo muito tratado de forma natural. Por que agora isso, de repente, virou um escândalo? Porque a linguagem mudou? Olha, não sei, eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre o que nos leva à polêmica e não necessariamente se o livro é ou não adequado para a educação. O livro passou por uma comissão, foi aprovado e essa comissão é formada por pessoas que compreendem a literatura e compreendem a escola. É uma comissão de pessoas profissionais que trabalham diretamente com a educação. E nós temos que ter um cuidado do espaço de onde nós estamos sobre esse processo de interferência no processo educacional. Isso é muito sério e muito grave. Bom, tá aí então a fala da deputada Gleice Jane, numa parte que ela fez durante o discurso do deputado Pedro Kemp no grande expediente da sessão de hoje. Agora sim, vamos ouvir a opinião, a fala do deputado Zé Teixeira também sobre esse assunto. O que nós estamos discutindo aqui? Se o livro que eu vi o discurso de um deputado na Assembleia Legislativa de Goiás e a deputada do PT não respondeu, levantou e foi embora quando o Negrão chama a Lourinha para fazer o que não deve. Então,
o seguinte, nós estamos discutindo aqui se ele é adequado para as crianças, se ele é um livro, porque quando Vossa Excelência fala do Casimiro de Abreu, fala da Bíblia Sagrada, tudo que Vossa Excelência falou está correto. Só que é para as pessoas que já têm o conhecimento formado e não aquelas pessoas que vão formar o conhecimento. Elas têm que primeiro passar pela vida, ensinar, ouvir o pai, ouvir a mãe, saber como que é o mundo lá fora, como que vai ser depois que crescer, porque a menina com 7 anos, ela sabe que um dia ela vai ser mãe, mas vai ser mãe na hora certa. Vai ser mãe. E quem que orienta os filhos? Agora, eu acho que esse livro, Vossa Excelência recorda de uma cartilha que Vossa Excelência era secretário do tempo do governo do Zeca do PT, que foi editada e não foi distribuída. Porque não é adequado para pessoas de idade menor, que ainda não estão preparadas para ver aquilo. Tem que ir aprendendo aos poucos. Tudo que está lá escrito, vão aprender as pessoas. Mas eu acho que tem que ter o momento certo. Eu sou pai, avô e bisavô. Aquele livro eu não aceito para as minhas crianças de 10, 12 anos, definitivamente. 11h51 em Mato Grosso do Sul. A gente segue aqui ao vivo com Redação Final pela TV Alemes e também pela Rádio Alemes 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado. Vamos mudar um pouco de assunto agora, falar de um requerimento apresentado na sessão de hoje, deve ser votado amanhã. Esse requerimento foi apresentado pelo deputado Zeca do PT e ele pede investigação sobre a atuação de procuradores da República lá no município de Dourados que firmaram um termo de ajustamento de conduta com pessoas investigadas por atos golpistas no começo do ano passado. Apresentar um requerimento urgente deste poder ao excelentíssimo senhor presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, é o mesmo Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet, solicitando o que segue. Considerando o TAC, senhor presidente, considerando o termo de ajuste e conduta firmado pelo Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, que evitou a persecução penal contra as empresas do município de Dourados, que apoiaram atos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, após as eleições presidenciais de 2022, venho requerer o seguinte: quais os motivos para o Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul oferecer denúncias referidas às empresas tão somente por incitação ao crime e não por associação criminosa, tentativa de golpe de Estado ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma vez que, em conluio, cederam área, veículos, equipamentos e outros meios, além de financiar acampamentos formados por golpistas que realizaram o bloqueio de rodovias federais e estaduais para questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro e defender a intervenção militar contra os poderes constitucionais. Senhor presidente, estou encaminhando esse requerimento ao Procurador-Geral do Ministério Público Federal, que é o mesmo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, deputado Rinaldo. Envergonhado, Pedro Kemp, estarrecido. Qual é a razão dos mais pequenos que foram lá a serviço para arrebentar a República, as suas instituições, corretamente condenados, e os bambam do Mato Grosso do Sul, leia-se, Clube de Tiro de Dourados, uma empresa de negócios, e o CTG, que apoiaram, deram comida, financiaram, são punidos com a compensação de 10 mil, um e 5 mil o outro para as instituições de caridade. Eu estou muito desconfiado desse acerto do Ministério Público Federal e estou pedindo a intervenção da Procuradoria do Ministério Público Federal e do Conselho para que analise, presidente, para que analise de fato e de direito os atos cometidos, bárbaros, criminosos, contra
contra a democracia brasileira por parte dessas 3 empresas. Logo após a apresentação desse requerimento, também o deputado Zeca do PT fez um outro requerimento, dessa vez a ser encaminhado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, pedindo informações sobre um possível mutirão para a emissão de título de eleitor no município de Porto Murtinho. Requerimento também encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente do TRE, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, solicitando as seguintes informações. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul tem conhecimento ou autorizou a realização de mutirão para emissão de transferência ou regularização de títulos eleitorais para os indígenas das aldeias do município de Porto Murtinho, que supostamente vem sendo realizado por servidores da prefeitura daquele município. Eu tenho gravação, meu querido Paulo Correia, gravação, deputado Pedro Kemp, a deputada Gleice, gravação da secretária do prefeito Nelson Sintra, orientando os servidores da prefeitura para retirar título do pessoal das aldeias e também dentro da prefeitura. Portanto, esse requerimento, essa indagação ao TRE, também um requerimento urgente deste poder ao governador do estado, Eduardo Riedel, com cópia ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, indagando se a Sejusp tem conhecimento ou autorizou a realização de mutirão para emissão de novas carteiras de identidade para os indígenas das aldeias do município de Porto Murtinho, que vem sendo realizado por servidores da prefeitura daquele município. Ainda bem, senhor presidente, e o meu parente, querido parente, deputado João Henrique, me lembra, ainda bem, Márcio, que não foi dentro da piscina, porque senão o título ia sair molhado. 11h58 em Mato Grosso do Sul. A gente muda um pouquinho de assunto. Hoje, logo no começo da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação promoveu mais uma reunião. Dessa vez não, emitiu pareceres sobre vários projetos em andamento. Entre eles, a gente vai exibir agora uma entrevista que a nossa repórter Ana Paula Gimenez fez com o deputado Caravina. Ele relatou a regulamentação de uma lei que já foi votada no ano passado, e que traz o cognome para Mato Grosso do Sul de Estado do Pantanal. Então vem agora uma lei disciplinando como que esse uso, o Estado do Pantanal deve acontecer. A relatoria foi do deputado Caravina, Ana Paula Gimenez conversou com ele e a gente conversa agora. Aliás, a gente acompanha agora. 2/3 do Pantanal está no Mato Grosso do Sul. Então é uma forma do Pantanal legitimamente se apropriar desse slogan, Estado do Pantanal. Lógico que hoje nós analisamos aqui, o parecer foi em relação à constitucionalidade, é um projeto de autoria do deputado Júnior Mock, com coautoria do deputado Gerson Claro, e na análise da constitucionalidade, juridicidade, foi aprovado hoje o parecer e vai para plenário. Mas no mérito, acho um projeto também bastante interessante. Nós vamos começar a colocar essa logomarca, através desse projeto, nas peças publicitárias do Estado, levando as pessoas a entenderem que o legítimo Estado do Pantanal é Mato Grosso do Sul. Entendo que esse é um caminho para lá na frente a gente fazer um debate sobre até a mudança do nome. Lógico que é um assunto polêmico, mas eu acho que o logotipo já vai dar a dimensão e as pessoas vão começar a entender a importância de associar o nosso Pantanal, tão importante Pantanal, a nível nacional, a nível mundial, ao nosso Estado do Mato Grosso do Sul, que detém 2/3 do território. Quem sabe em breve, né, quando a gente viaja, quando recebemos pessoas de outros estados aqui, a gente não precisa complementar com o do Sul quando a pessoa fala que nós moramos no Mato Grosso, porque sim, somos sul-mato-grossenses do Mato Grosso do Sul. Então é isso, meio-dia aqui em Mato Grosso do Sul, e nós encerramos então a edição de hoje do Redação Final. Lembrando que você pode ver e rever essa edição quando quiser no YouTube aqui da Casa de Leis, é só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, também assistir novamente as discussões dos deputados estaduais, da ordem do dia, das sessões, das reuniões das comissões também, que são transmitidas ao vivo aqui pelos nossos canais, além de acompanhar, claro, todo o nosso conteúdo jornalístico pela Rádio e TV Assembleia.
Mais notícias no www.al.ms.gov.br. A gente volta amanhã, quinta-feira, logo após a sessão plenária. Tchau, tchau.